No que diz respeito às outras posições, que todo dia a gente faz um update, eu queria comentar com vocês que o Bastos, zagueiro titular do Botafogo naquela campanha do time Alvinegro Carioca de 2024, ele fazia a dupla titular com o Alexander Barbosa. O Alexander Barbosa fechou com o Palmeiras, vocês sabem disso, São Paulo chegou até a perguntar, e o Bastos, ele não se reapresentou no Botafogo, deu uma arbolezada nesse retorno para o time do Botafogo, parece que tá rolando uma treta lá de salário atrasado, uma confusão grande. O lance do Bastos, ele pode ser que peça transferência, o Botafogo também está avaliando o que vai fazer, se vai punir, se não vai. E com isso, eu deixo a pergunta para vocês. É um nome, já que precisamos e queremos contratar zagueiros, interessante, nem que seja para pedir um empréstimo de 6 meses com o Botafogo, para que a gente possa reforçar nossa defesa? Vocês acham que valeria a pena? Eu vi muita gente, quando eu publiquei no blog do São Paulo ontem à noite, questionando o fato do Bastos ser mais um jogador com elevada idade, 35 anos, e também um quadro de rotineiramente ele está no departamento médico do Botafogo. Ou seja, esse é o grande aspecto complexo do jogador, que sim, é um bom jogador, em 2024 estava voando, tanto que ajudou muito o Botafogo, mas dessa vez vem penando e tendo muitas dificuldades, como a gente já tinha relatado aí esses dias. O Botafogo vem passando por uma situação muito difícil, recheada de transfer bans, sem conseguir contratar, sem dinheiro, devendo coisas, pode até perder o técnico. A situação não está fácil. Outra negociação envolvendo o Botafogo, a do Newton. O São Paulo tem, na figura do Dorival, um pedido expresso de que o negócio seja fechado logo. O Rafinha está encabeçando essa negociação desde a saída do Rui Costa. Estava muito avançado com o Rui Costa, mas aí o Rui Costa saiu. O Rafinha teve que assumir, teve que pegar esse negócio no meio aí com, a, com o andamento das conversas e negociações. O doutor Felipe, que é o advogado, vem auxiliando o Rafinha nessas conversas. E o São Paulo tem uma expectativa de que o assunto do Newton possa ser resolvido rápido. Lembro a vocês que o Botafogo também tem que se ajustar com a Jacuipense, que também está querendo dinheiro e não quer só ficar trocando direitos. Aproveitando também o gancho, digo para vocês que o repórter, o jornalista Valentim Furlan, que é setorista no UOL, ele avisou neste domingo de noite, ele informou que o nome do Edmilson está de forma definitiva descartado, que o São Paulo, com o Maciz e sua figura, eles vêm entendendo que o Rafinha tem que ter a sua oportunidade, tem que ter a tua chance de desenvolver o trabalho, e o Rafinha, ele está como interino e deve continuar como interino na apuração feita pelo Valentim Furlan. O Edmilson, como eu já tinha dito para vocês na outra semana, o São Paulo não tinha chegado num acordo com o Edmilson, e aí eu não sei se é um acordo financeiro, se o Edmilson não quis nem ouvir, se o Edmilson falou que a questão não era dinheiro. Eu sei que o São Paulo não conseguiu evoluir com o Edmilson, isso nessa última segunda-feira, e a coisa foi meio que espaçando, espaçando, aí o Rafinha já conseguiu sua liberação do Sport TV e da Globo, já está agora direto no CT da Barra Funda, o Maciz até quis levar conselheiros lá para bater papo com ele, entender como é que ele ia fazer a programação, planejamento, alegando transparência e tudo, deixando o caminho aberto para que as pessoas conhecessem, já que ele também vinha sendo alvo de duras críticas por conta do timing da demissão do Rui Costa e por conta de colocar o Rafinha numa função da qual ele nunca antes tinha exercido. Todo mundo fica preocupado, todo mundo torce pelo que dê certo, mas existe uma preocupação latente e nem sempre é cornetagem certas perguntas e certos questionamentos. E no caso do Rafinha, é mais do que justo que ele seja questionado, até porque ele já estava num cargo inicial, em que ele também estava iniciando e aprendendo, e agora ele está num outro cargo do qual ele também nunca tinha exercido. E desde que o Rafinha chegou, a gente sabe que tem alguns gaps que aconteceram nesse meio tempo. O afastamento do Arboleda, o afastamento do Mike,
a demissão do Crespo. Enfim, a gente sabe que tem muita coisa aí por trás que não foi bem desenvolvida, não foi bem trabalhada, que o Rafinha deixou a desejar em termos de bastidores, de controle. Esperamos que agora a coisa funcione e caminhe da melhor forma. Falando em bastidor, eu não sei se eu comentei com vocês, mas repito de novo, o Arboleda jogou esse jogo treino, o Mike teve no jogo treino. Então, assim, de fato, Arboleda e Mike estão efetivamente já girando normalmente com os outros jogadores. Se existir alguma dúvida, ela já não existe mais, inclusive por formalizações do próprio veículo oficial do clube, publicando isso para a imprensa e divulgando para o seu torcedor essa questão. E falando em zagueiro e também jogador que deixou o São Paulo, eu preciso falar com vocês de Matheus Doria. O Matheus Doria chamou atenção nesse sábado, porque o seu clube novo, que está até aqui do lado, através das redes sociais do clube novo que o Doria assinou o contrato, que chama-se Batman Petrospordan, ele subiu para a segunda divisão turca, é isso mesmo que eu falei. Ele subiu da terceira divisão da Turquia para a segunda divisão turca. E vamos para mais um assunto? Mais um tema aqui que eu queria comentar com vocês, que é a maluquice do Vitória estar indo atrás de um monte de jogador que o São Paulo quis contratar nesse ano. Eu não sei se eles contrataram algum analista que era do São Paulo, se eles fizeram alguma contratação no scout ou mudaram alguma coisa, mas achei meio que curioso, pelo menos, a questão do Mateus, do Vitória da Bahia tá indo atrás de jogadores que o São Paulo quis no início do ano, no momento que o Crespo estava no São Paulo. E eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro é o Pochettino, que é o meio-campista, que é sobrinho do técnico, inclusive, da seleção dos Estados Unidos. Ele tem 30 anos, ele é meio-campista, ele joga mais ou menos como um camisa 8. É uma função parecida com a que o Bobadilla joga no São Paulo. E o Crespo tinha interesse nele, e o Fortaleza, na época, não quis liberar ele para o São Paulo porque ele queria dinheiro. O jogador continuou no Fortaleza e agora, no meio do ano, eles entraram em acordo com o Pochettino e contrataram o jogador. Eu também botei essa matéria com todas essas informações. Você vai falar assim, beleza, Anqueta, o Vitória queria o Pochettino e contratou ele. Mas você falou, tem mais alguém? Tem. Eles estão atrás também do Gaston Ávila, aquele zagueiro que jogava pela esquerda, que também sabia jogar de lateral esquerdo, que era um problema do São Paulo na época, porque o Enzo jogava com o Crespo, mas o Wendel estava muito mal. E teve uma mudança significativa, né? Que saiu o Crespo, veio o Roger, o Wendel já ganhou mais alguns minutos com o Roger, mas quando chegou o Dorival, que foi o cara que, segundo o Wendel, é um dos caras que mais entendem o jeito que ele joga, e o Dorival Júnior tá aí, e o Wendel, inclusive, que tinha uma proposta do Cruzeiro, resolveu não sair, o Cruzeiro contratou o Rojas, argentino, para o seu lugar lá no time do Cruzeiro. E o Gaston Ávila, zagueiro, como a gente estava falando aí, na explicação, ele tem uma proposta de saída do Rosário Central, que foi inclusive o time que levou o Gaston Ávila na época, que estava numa boa etapa de negociação em andamento com o São Paulo. Ele pertence ao Ajax, está emprestado. No final das contas, o São Paulo não queria pagar pelo jogador, o Rosário Central resolveu pagar lá pelo empréstimo do cara, só que o cara foi para o Rosário Central e fez uma campanha horrível, teve um desempenho muito abaixo, não teve um bom desempenho e está aí solto no mercado. O Rosário Central provavelmente deve liberá-lo para que ele saia do clube, e o Ajax deve estar fazendo essa negociação com o Vitória hoje para que o Gaston Ávila seja reforço do time baiano. Por isso que eles estão aqui na capa da thumb, eu explicando para vocês porque o Vitória, surpreendentemente, além de já ter contratado no passado Rato, Eric, ter tentado o Luan de novo para fazer a contratação, já tinham tentado contratar Moreira, como vocês sabem, a gente já tinha comentado aí há um tempo atrás, Rodriguinho. Sim, eles têm um interesse grande, sempre gostam de ir atrás de jogadores do São Paulo. O que surpreendeu dessa vez é que eles estão indo atrás de jogadores que o São Paulo pretendia. O São Paulo queria, e chamou a atenção que em um intervalo de pelo menos 2 dias eles fecharam com um meia, que é o Pochettino, e já tiveram interesse também no Gaston Ávila.
Ambos os jogadores eram do Fortaleza, tudo bem, eram jogadores que eram bem conhecidos, o Fortaleza era um time que hoje está na Série B, mas ano passado estava na Série A, todo mundo prestava atenção no Fortaleza nos últimos anos, acompanhava bastante, e eles estavam aí no olhar. Aí eu vi muita gente falando assim, mas tá vendo, São Paulo tá fudido, tá perdendo jogador por Vitória. Rapaziada, calma aí. O São Paulo não tentou esses jogadores nesta janela. O São Paulo tentou os jogadores na janela do início do ano, quando o treinador do clube era o Hernan Crespo, era um outro contexto, era uma outra mentalidade, era uma outra filosofia. Sim, o Rui Costa não ajudava nada para o Crespo, não dava nada do que ele queria e não conseguiu fechar esses negócios. Mas o São Paulo não está perdendo jogador nenhum, até porque o São Paulo não manteve o seu interesse e não formalizou novas propostas. Tanto que vocês viram, o São Paulo está buscando um monte de zagueiro, mas zagueiros novos. O São Paulo não está insistindo em nomes que já tinha insistido antes, como o próprio Gaston, e eu nunca mais tinha ouvido no nome do Pochettino, tá? Mesmo que o São Paulo tivesse atrás um camisa 8, pelo menos do que eu soube desde a chegada do Dorival, esse nome não permeou aí o dia a dia do São Paulo. Um nome que o Dorival gosta e que o Roger gostava e que o Rui Costa já tinha meio que dado uma estruturada no negócio para o São Paulo tentar contratar, principalmente em julho, que é quando ele pode assinar um pré-contrato, é o Thiago Maia. Então isso é muito importante, isso é uma informação legal aí, que eu até esqueci de colocar a foto dele aqui na capa, mas é uma coisa importante. O Thiago Maia, ele só tem mais 3 dias de contrato com o Internacional até que ele possa oficialmente assinar um pré-contrato com qualquer clube. Lembro, o Thiago Maia jogou com o Dorival e o Dorival gosta do Thiago Maia. O Roger Machado foi quando teve a primeira conversa embrionária sobre esse assunto, ele também foi jogador do Roger Machado no Internacional. Então, eu não sei efetivamente dizer para vocês se o Rafinha está engajado nesse assunto, mas o São Paulo tinha interesse no Thiago Maia e daqui a 3 dias ele já pode assinar esse pré-contrato. O Dorival tinha uma pretensão de contratar mais um jogador camisa 8, principalmente para reposição ou do Marcos Antônio ou do Bobadilha, coisas que, apesar de serem ditas oficialmente por enquanto que não serão vendidos, eu repito para vocês, o São Paulo vai bater 1 bi de dívida daqui a 2 dias também, e quando anunciar o seu balanço, vai entrar naquele caos dentro do clube de pressão. Bom, eu ainda acredito que o São Paulo vai sangrar e vai vender jogadores. Eu acho improvável que o Maciço consiga sustentar um déficit gigantesco, como já vai ser visto na metade desse ano, e que ele não tome nenhuma providência, nenhuma decisão, principalmente com relação à venda de jogadores. E a gente sabe que a janela mais importante é agora. Então, eu honestamente não sei o que o São Paulo vai fazer, quem vai vender ou como vai manobrar. Mas é fato que os meio-campistas do São Paulo têm uma boa valorização, principalmente o Bobadilha e principalmente o Marcos Antônio. E por mais que tenham falando, não, mas ele não explodiu na Copa, beleza, uma coisa é não explodir na Copa, outra coisa são os scouts mundiais. Os scouts, eles não se levam pela passionalidade do momento, pela análise superficial de uma competição que é de clube, que é de seleções, quando eles querem um jogador para o seu clube. Isso não é uma análise tão superficial e tão rasa como a maioria das pessoas acha, do tipo, o Bobadilha perdeu espaço na Copa, então não está chamando a atenção de ninguém. Não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que a coisa funciona. Óbvio que tem jogadores que estão se destacando de forma gigante na Copa, e isso traz para os caras um outro nível de visibilidade. Claro que ajuda muito e conta demais. Mas quando o cara vai assim, ele rateia, ele não tem tantas oportunidades, ou o técnico tem que mudar o sistema de jogo, como está sendo feito agora pelo próprio técnico do Paraguai, e o Bobadilha, ele no primeiro jogo entrou jogando e saiu no intervalo. No segundo jogo ele entrou no intervalo, jogou o segundo tempo inteiro. Nesse último jogo que eles estavam contra a Austrália, ele entrou mais para o final da partida. O fato é que o Bobadilha jogou os 3 jogos, entrou no número razoável de minutos e não me parece que ele tenha perdido tanto prestígio com o seu técnico, e o Bobadilha continua sendo um jogador interessante e importante. A grande questão é o que a gente fala, tem a fase, tem o momento, tem o timing, tem a sorte, tem a situação, tem um monte de coisa que pesa, e no caso do Bobadilha, vamos ver
Paraguai ainda está na Copa do Mundo, tem um jogo de mata para poder decidir sua classificação. Quanto mais longe for, mais valoriza os jogadores do São Paulo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Galera, e Lucas e Caleri, que querem renovar com o São Paulo? A tendência é que eles renovem, hein, galera? Pois é, e cadê a garotada de Cotia? A gente vai falar disso aqui também. Exatamente no momento que o São Paulo está sem dinheiro, renovando com veteranos, trazendo mais jogadores veteranos. Cadê a garotada de Cotia, né? Para que serve Cotia, né, galera? Eu acho que era para esses momentos terem jogadores aí, mais jogadores preparados, hein, para vestir a camisa do São Paulo. Falar em preparados, galera, olha só, hein? Olha quem apareceu de novo, vou colocar aqui para vocês. Olha isso aqui, ó. Vocês sabiam que o ex-presidente do São Paulo criou aí um novo Instagram, né? Júlio Casares _TV. Olha só, advogado, professor, radialista e publicitário, executivo de televisão por 30 anos consecutivos, presidente do São Paulo de 2021 a 2025. Como vocês bem sabem, ele teve problema lá no ex-Instagram dele, que chegou a ser bloqueado, né? Depois, assim, chegou a ser derrubado, depois ele trancava os comentários, enfim, acabou fechando o Instagram dele, é bem verdade. E ele criou um novo. E olha agora, Júlio Casares TV. Será que ele tá criando uma TV? Será que ele ganhou o dinheiro nesse tempo do São Paulo aí, como presidente do São Paulo que ele ganhava? Será que deu para montar uma TV? Enfim, né, galera? Mais uma aí do Júlio Casares aí, ex-presidente do São Paulo, o pior presidente do São Paulo de todos os tempos. Está de volta aí ao Instagram, hein? Tá ali pequeno ainda, né? Mas tá ali, já já. Sempre tem muita gente seguindo, já já vai estar lotado lá, milhões de pessoas seguindo ele também aí. Os baba-ovo de sempre, essa que é a realidade. Olha, falando em baba-ovo, mas agora é o seguinte. Vamos falar aqui dessa situação do São Paulo, porque é a realidade, não dá para esconder. Tem muito baba-ovo de Lucas, de Caleri, de Luciano, desses jogadores aí que, ao meu ver, já não decidem nada, já faz tempo, né? Estão devendo com a camisa do São Paulo. Essa é a realidade, sem papas na língua quando eu vou falar desses jogadores veteranos que não decidem nada, essa é a realidade. Mas Lucas e Caleri, inclusive, os dois, devem renovar contrato com o São Paulo. Ah, mas o Lucas está machucado, Big. O Lucas talvez volte a jogar só em novembro, em dezembro. Pois é, quem que vai querer o Lucas depois de cirurgia no joelho, tornozelo? E a diretoria do São Paulo quer fechar com mais um jogador, né? O São Paulo tá querendo urgentemente fechar com mais um zagueiro. Enquanto teve a recusa aí do Arthur Chaves, teve aí a tentativa, a proposta, mais uma, né? Pelo português aí, o Domingos Duarte. O São Paulo está aguardando a resposta e é para essa semana, seria para hoje ou para amanhã, porque o São Paulo tem pressa para fechar. E sabe quem entra na mira do São Paulo? Eu tentei apurar para ver se tinha sido oferecido, não consegui essa informação. Mas o São Paulo está monitorando a situação dele, ó. Tá aí o angolano Bastos, jogador do Botafogo, zagueiro do Botafogo, que inclusive foi muito importante ali, né, em 2024, quando o Botafogo foi campeão da Libertadores, tá? Zagueiro aí de 1,84 m, é muito bom na bola aérea, zagueiro firme, rápido e tal. E aí o São Paulo analisa a situação porque o Bastos, ele inclusive, ele não se reapresentou junto com o elenco do Botafogo. Ele tem contrato até final desse ano com o Botafogo. E a partir de quarta-feira, 1º de julho, ele pode assinar pré-contrato. O São Paulo está só de olho, monitorando a situação. Pelo ótimo relacionamento que o São Paulo tem com o Botafogo, galera, tem lá o Ferrarese, existe aí a possibilidade, o São Paulo está negociando ali a possibilidade da contratação do Newton, pode até envolver o Ferrarese ou não. Aparece agora a possibilidade também do São Paulo aí contratar o Bastos. Mas calma lá, você sabe quantos anos o Bastos tem? O Bastos tem 35 anos de idade, galera. É um zagueiro já também na casa dos veteranos. Então, no momento que o São Paulo estuda, não tem proposta. O São Paulo analisa a situação, porque ele não se reapresentou, fez meio que o Arboleda, sabe? Ó, não se reapresentou, tem contrato até o final do ano. O Botafogo agora nessa semana, o Botafogo vai viajar, inclusive, para fazer amistosos aí para fora do Brasil, e o Bastos também não deve ir. Então o jogador ele deve entrar em litígio com o Botafogo, tem salários atrasados, direitos de imagem, premiações lá também, né? Novidade. E aí o São Paulo monitora a situação, então não será surpresa nenhuma se em breve o São Paulo apresentar uma proposta por ele. Nesse momento a diretoria avalia a situação do jogador e o São Paulo está em busca de um zagueiro. 35 anos de idade o Bastos, hein? Você conhece o Bastos? Gosta do jogador? Comenta aí, deixa nos comentários. Agora, vamos falar um pouco aqui de Cotia. Enquanto o São Paulo foca nesses jogadores veteranos, que a gente sempre fala aqui, né, galera? Ó, o São Paulo vai trazer o Vitor Sá, 32 anos, Caleri, 33, está renovando, Lucas, 34, Luciano, 33, enfim, Arboleda, 35, Rafael, 38, 37, 38. É um time, sim, um elenco envelhecido do São Paulo que precisava rejuvenescer esse elenco. Tem jogadores na base que poderiam ter oportunidade e não tem. Enquanto isso, o São Paulo continua fazendo a mesma coisa que ele vinha fazendo ao longo dos anos. Dispensa os jogadores às promessas e traz jogadores veteranos. A gente sempre fala aqui, pode não ser craques, mas por que não tem oportunidades?
Por que esses caras, esses garotos também não têm uma sequência para eles poderem jogar? Por que eles não são preparados, então, já que dizem que eles não estão preparados para jogar no São Paulo? Porque eles chegam lá nos outros clubes aí, quando eles vão, eles jogam. Por que eles não são preparados no São Paulo? A gente tá vendo aí o Ângelo agora, o Ângelo que está indo lá para o Augsburg, lá da França, né? Augsburg da França, que foi vendido, o Ângelo foi vendido há 1 ano e meio atrás. Ele foi vendido, mas só poderia ir agora no segundo semestre, quando ele vai completar os seus 18 anos. O Ângelo não vai mais jogar pelo Sub-20 do São Paulo. Então, ele que foi vendido, inclusive, por 5 milhões de dólares apenas. Ah, mas não é nenhum craque. Pô, jogador de seleção brasileira do Sub-17, jogador que é uma promessa, considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro na posição, na lateral. Por que ele tem que sair de graça? Não vamos esquecer que a gestão Casares, Belmonte, Douglas Schwartzman, aquela gestão de fazer negócios. Enquanto os jogadores do São Paulo continuam saindo praticamente de graça, a preço de pinga, o São Paulo continua trazendo veteranos, indo atrás de veteranos e pagando salários astronômicos. E o Pedro Ferreira, o camisa 10, ali que foi o camisa 10 da Copinha no passado, jogador que vem tentando ganhar seu espaço, tentando, né? Porque tá difícil. Agora dizem que o Dorival gosta dele, que o Dorival se encanta por ele. Sempre tem esse negócio, né? Do treinador se encanta pelo jogador, mas a gente não vê o treinador colocar para jogar, seja ele quem for. O Pedro Ferreira, que inclusive seria um meio-campista, a ter oportunidades. Mas o São Paulo, a gente lembra, foi buscar o Cauli, o São Paulo coloca ali o André Silva, coloca o Luciano, coloca mais um zagueiro que se tiver que colocar no meio de campo. Mas o São Paulo tem sempre aquela, né, de não colocar os garotos para jogar. Infelizmente, né, galera, o São Paulo vai perdendo jogadores daí da base, jogadores promissores, jogadores que podem render mais do que eles rendem hoje por conta desse modus operandi do São Paulo. É sempre investindo em veteranos, contratos longos e escanteando a garotada. Infelizmente, está sendo assim. A gente está vendo de novo. Bom, enquanto eu preparava a pauta desse vídeo aqui, eu recebi mais uma das várias perguntas que eu estou recebendo sobre esse assunto, e eu vou aproveitar esse espaço do vídeo para responder. E a dúvida do povo sobre o tal assunto será representada nesse único recorte de um print que eu fiz do seguidor Jorge. Eu vi que o Neto, ex-goleiro do Botafogo, vai vir para o Tricolor. É verdade isso, Renato? E será que a diretoria do São Paulo vai ter coragem de contratar um dos piores, se não for o pior goleiro que já passou pelo Botafogo? Porque esse tal de Neto, para ser ruim, ele precisa melhorar pelo menos 10 vezes. E essa bola de Neto no São Paulo foi levantada nos grupos das redes sociais. Eu recortei esse exemplo aqui para te mostrar. Neto rescinde contrato com o Botafogo e fica livre no mercado. Queria o goleiro no São Paulo? E se liga só nos comentários. Eu prefiro o Neto no gol do que o Rafael mão de alface. Sim, lógico. Ele é melhor que o braço de jacaré. Sim, e para ontem. E tem vários comentários como esses que eu te mostrei. Sim, tem São Paulino que acredita que o Neto é melhor que o Rafael. Meu amigo, se o Rafael é nota 6, o Neto é nota dó. Eu penso assim, se a especulação de um suposto novo goleiro do São Paulo fosse em cima do Vozinha, aquele goleiro da seleção de Cabo Verde que estava disputando a Copa do Mundo, já parou a Espanha, parou o Uruguai, parou a Arábia, é muito fã do Rogério Ceni, inclusive até ganhou uma camisa do São Paulo esses dias. E até aí tudo bem, se fosse em cima do Vozinha, perfeito, eu entendo. Até bolso. E o que não é pequeno é a paciência de um grande empresário com o São Paulo. O sujeito é novo, pai de família, bem-sucedido, cheio de contatos valiosos e São Paulino roxo. E eu me refiro ao Diego Fernandes. E dessa vez, durante um dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, o cidadão se reuniu com um cidadão chamado Aboud Rahman Bakir, do Ministério de Investimentos da Arábia Saudita, no Hard Rock Stadium em Miami. E como diz a nota da CNN Brasil, um dos temas da conversa foi de possível investimento no São Paulo. A conversa aconteceu com o conhecimento de Harry Macis, presidente do Tricolor. Eu sinto que a virada de chave está prestes a acontecer. E aí me chega o pessimista, que vai pela cabeça desses personagens metidos a analistas financeiros de redes sociais e me diz: ah, Renato, esse sujeito é um charlatão, ele não vai ajudar o São Paulo nada, ele só quer sugar o São Paulo. E o cenário está muito fácil de analisar, é só prestar atenção. O Elemento é um empresário muito bem sucedido. Ele anda em lugares que só tem empresários do alto escalão, investidores, magnatas. E ele está fazendo um baita de um esforço para aproximar esse povo do São Paulo para dar negócio. O Diego Fernandes podia estar gastando esse tempo que ele está se dedicando ao São Paulo para fazer outra coisa da vida, mas ele insiste em continuar. E pelo visto agora com a companhia do senhor Harry Macis Jr. Interessante, né? Eu vou te falar uma parada aqui que você não vai ouvir em lugar nenhum. O Diego Fernandes, por ser um empresário desse patamar, não, um cara de alto escalão, ele enxerga o ambiente, ele sabe se vai dar negócio ou não. Se ele identificasse no São Paulo uma terra arrasada, uma situação perdida, que não ia dar nada, sabe aqueles chão de terra batido, rachado, que você planta alguma coisa lá e não nasce? Então, se o São Paulo fosse uma terra infértil, ele não ia jogar semente ali. E se ele está até hoje rodeando, é porque ele sabe que uma hora ou outra
vai dar negócio. Esses caras têm visão de águia, só pra você saber. Ah, Renato, mas o blogueiro lá da rede social falou que esse cara é um picareta, que esse cara é um charlatão. Meu camarada, posso te falar uma coisa? A maioria desse povo aí não sabe de merda nenhuma, pode ficar tranquilo. Faz o seguinte, dá um Google rapidinho e baixa o histórico profissional do Diego Fernandes e o histórico profissional desse elemento que chamou o Diego Fernandes de picareta. E compara. Veja você mesmo quem tem mais experiência no mundo dos negócios. Quem tem os melhores contatos, etc, e etc. Eu já fiz isso algumas vezes. E é por isso que eu estou fechado com o Diego Fernandes. Posso até queimar a língua, não é? Eu não tenho uma bola de cristal nem nada, mas pela lógica, pelas estatísticas, o Diego Fernandes sabe muito bem o que está fazendo. Pessoal, vamos lá então. E o Arboleda tá já correndo ali no campo, né? O São Paulo até divulgou foto do Arboleda. Meu Deus do céu, mas enfim. Vamos lá, rapaziada. O Lucas Moura, ele mandou um recado pra torcida. Eu vou até mostrar pra vocês aqui a publicação que tá lá no Somos São Paulinos. Eles pegaram um vídeo e acabaram mostrando, né, o que o Lucas falou. Vamos ouvir, daí a gente vai lá pros comentários. Se liga aí. Fala pessoal, um excelente dia a todos. Gravando esse vídeo para dizer para vocês que hoje eu estou muito feliz, que meu coração está cheio de alegria porque eu dei mais um passo na minha recuperação. Hoje eu fui liberado pelo doutor para poder dirigir e parece um detalhe pequeno, mas eu gosto muito de dirigir, não gosto de ficar dependendo de ninguém para me levar onde eu preciso ir. E chegando no CT aqui nesta manhã, Deus falou comigo no meu coração. Eu queria deixar essa mensagem para você: seja grato nos mínimos detalhes da vida, porque são eles que fazem a diferença. Às vezes a gente passa preocupado com tantas coisas e esquece de agradecer pelos mínimos detalhes. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Deus, ele não desperdiça processo. Tudo é aprendizado, tudo faz parte do processo para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida lá na frente. Então seja grato nos mínimos detalhes da vida. Amém? Deus abençoe e um excelente fim de semana a todos. Bom, tá aí o vídeo do Lucas, pessoal. A gente vai olhar aqui os comentários, né? Olhar com vocês. E, cara, não tem quase nenhum comentário que dê apoio pro Lucas, né? Olha aqui, ó. No outro dia não jogou uma pelada entre amigos? Ele tinha sido convidado aí para um jogo festivo e tal. Ele só apareceu ali com a camisa, mas o que a gente sabe é que ele não jogou, tá? Isso já tem um tempinho, já tem acho que quase 2 meses praticamente. Aqui, ó, mais um. E continua ganhando sem fazer nada. Depois vai cobrar o clube por mais dinheiro, como fez o amiguinho Voscar, comentando ali o cara. O Fábio, muita rede social e pouco futebol. Deveria agradecer ao São Paulo, agradecer à torcida e ir jogar nos Estados Unidos. O outro aqui, ó, perfeito. Que bom que melhorou. Vai se aposentar quando agora? Aqui outro não que espera que joga bem, que respeite, como sempre fez, a instituição, os torcedores e que desempenhe o papel que é dele, de protagonista desse elenco velho e fraco, montado pelo Rui Costa. Só isso também. Aqui um comentário um pouco mais positivo, né? Vem aqui um outro. Precisava desse vídeo? Às vezes acho que esses caras não sabem o que se passa hoje com o torcedor São Paulino. Outro aqui já xingando, falando que essa praia só vive de recuperação desde 24. Aqui, ó, pede pra sair, joga nada faz 3 anos, some. O outro aqui já instala o aplicativo da Uber Drive, então em marcha. O outro aqui, ó, caceta, pensei que ele ia fazer que podia treinar antes de ler a notícia. Vai lá ajudando a sugar todo o dinheiro. Então, cara, desligou a câmera, desceu do carro, se lesionou novamente. Lucas de vidro. Outro aqui falando que parece vídeo sketch do Porta dos Fundos. Cara, muito comentário negativo, né, rapaziada? Muito comentário negativo, né? Sei lá, eu acho que cada pessoa sabe o que passa, né? Os desafios que enfrentam. Pro Lucas, como ele disse ali, talvez seja um detalhe pequeno para muitas pessoas voltar a dirigir, né? Mas ele tá feliz com esse momento, com essa recuperação. Respeitar, mano. Respeitar aí o que cada pessoa sente. A gente não tá na pele dele ali nesse momento para entender o que ele passa, né? Mas o vídeo não caiu muito bem. Quero saber a sua opinião aí, se foi desnecessário, se deveria postar, né? Mas torcedor sempre vai questionar alguma coisa. Eu quero saber a sua opinião. Bom, rapaziada, o São Paulo bateu o martelo referente ao Rafinha. O Rafinha, ele será o diretor de futebol do São Paulo até o final dessa temporada. O São Paulo estava até monitorando alguns nomes, chegou ali a conversar com o Edmilson, né, para entender se o Edmilson aceitaria esse desafio. A princípio, não há informações se ele recusou ou não o São Paulo, mas se o São Paulo tomou essa atitude de manter o Rafinha, porque o Edmilson talvez não quis aceitar esse desafio, agora o São Paulo decidiu manter o Rafinha. E claro, né, rapaziada, a bagunça que tá o clube, né, somente 6 meses para acabar o ano, seria praticamente impossível outro profissional assumir essa responsabilidade agora. Eu até adiantei isso para vocês lá atrás, quando surgiu a possibilidade de um novo diretor, de muitas pessoas iludidas com o Leonardo, Marcos Braz. Eu falei, rapaziada, esses caras não vão pegar um São Paulo bagunçado da forma que tá e ficar somente até o final do ano, não vai. Dito e feito, então, martelo batido aí, o Rafinha será mantido como diretor. Essa informação também foi levada pelo jornalista Valentim Furlan, tá? E